Bom, pessoal, hoje então dando continuidade aí ao longo da nossa disciplina, na semana passada então nós trabalhamos com a parte de autoindução, mútua indução, lei de Faraday e lei de Lenz, né? Então trabalhamos com esses conteúdos, são conteúdos importantes que se referem principalmente à questão da geração de energia, utilizados os conceitos da lei de Faraday e da lei de Lenz, e também o conceito da auto e da mútua indução, que são respostas que as bobinas e os indutores em si eles dão quando submetido a uma variação decorrente. Bom, feito isso, visto isso, a gente também, eu em algum momento até comentei que a gente na semana, então a gente vai trabalhar então com os conceitos de circuito magnético. Só que antes de falar um pouco sobre isso, eu queria deixar apresentado aqui para vocês uma aplicação prática, na verdade, aonde que a gente utiliza os fenômenos da autoindução e da mútua indução, tá? Que equipamento é esse? Esse equipamento aqui representado por esse circuito, a gente chama de transformador, tá? Então, é um equipamento elétrico que, por indução eletromagnética, então ele tem o fenômeno da indução, transforma a tensão e corrente alternada entre dois ou mais enrolamentos com a mesma frequência e geralmente com diferentes valores de tensão. Então, pessoal, esse aqui é o famoso transformador que a gente às vezes vê na rua, ou às vezes também tem aqueles dispositivos que a gente compra e acaba convertendo de 220 para 110 ou de 110 para 220. E o funcionamento e o princípio de funcionamento interno dele, se a gente parar para reparar, internamente, ele vai ter o quê? Ele tem duas bobinas, então ele tem uma bobina aqui, ele tem uma bobina aqui, e essas bobinas elas não são ligadas eletricamente. Então, ou seja, essa bobina aqui ela é alimentada por um valor de tensão, e na saída aqui que eu estou chamando de carga, eu tenho um valor de tensão na carga. Então, ou seja, eu tenho um valor que é a tensão lá na saída dessa carga. Entretanto, não existe um contato elétrico para que os elétrons, por exemplo, que estão entrando aqui, por exemplo, saiam aqui. E como que ele, então, funciona? Na verdade, então, ele baseia-se pelo princípio de indução eletromagnética, conforme fala aqui. E além de funcionar pelo princípio de eletromagnético, é aquele conceito que a gente viu de mútua indução, ou seja, esse fluxo aqui interage com essa bobina aqui, e essa variação de fluxo que acontece aqui faz surgir a tensão. Tá, mas vocês vão me perguntar, mas tem que ter variação, né? Exato, tem que ter variação. Isso somente acontece quando eu tenho o quê? Variação. Ou seja, a minha tensão de entrada está variando. E é por isso que a gente diz aqui, então, ó, que tem essa fonte de tensão alternada. Ou seja, a tensão ela é alternada na entrada. Então, isso aqui, o transformador em si, ele vai funcionar onde? Tensão alternada. Tá, mas o que é a tensão alternada? A tensão alternada, ela diferentemente lá, e a gente vai estudar ao longo dessa disciplina, ela diferentemente lá da tensão contínua, que tem o polo positivo, o polo negativo, na tensão alternada a gente tem uma senoide, um sinal senoidal, então, que ele basicamente acontece assim. Isso aqui altera tantas vezes de acordo com a frequência que eu tiver no meu circuito. Então eu tenho um valor de tensão aqui, isso aqui é o tempo, então ela é uma tensão alternada. Pelo fato dela alternar, então uma hora ela está crescendo, uma hora ela está diminuindo, uma hora ela está crescendo, uma hora ela está diminuindo. Então ela está sempre variando. Então esse fluxo aqui, ele está sempre variando. Se esse fluxo está sempre variando, se esse fluxo aqui ele estiver sempre variando, por horas, então, o que, que eu tenho? Eu tenho uma variação aqui no secundário. Se eu tenho uma variação aqui no meu secundário, significa o quê? Que eu tenho uma tensão induzida. Então, o transformador ele funciona apenas em corrente alternada. O transformador não funciona em corrente contínua. Só funciona em corrente contínua se eu ficar abrindo e fechando uma chave. Isso é muito importante também destacar. Tá? Então, embora o objetivo aqui não seja a gente trabalhar com transformadores, vocês trabalham com transformadores nas disciplinas de máquinas e tudo mais, o objetivo aqui é mostrar uma aplicação, então, do circuito de mútua indução e autoindução, tá? Uma forma em que elas são utilizadas, e qual é o princípio básico? Bom, tensão alternada a gente vai estudar
logo em seguida. E saibam então que o transformador é esse dispositivo. Essa relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída, ela é puramente pelo número de voltas da bobina. Se as bobinas forem iguais, eu tenho a mesma tensão, tanto na entrada quanto na saída. Se eu mudar os valores do número de espiras que a gente diz, bom, aí eu tenho uma alteração nessa relação. Ok? Porque basicamente, só por questão de curiosidade, a gente tem basicamente assim, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Tá? Então, se eu tiver multiplicar isso aqui cruzado, eu tenho que V1 vezes N2 é igual a V2 vezes N1. Tá? Então, se eu tiver o mesmo número de espiras, eu vou ter a mesma relação de tensão. Bom, então aqui um exemplo, uma representação. Embora tenha os transformadores pequenos, mas a gente tem os transformadores de grande porte. Tá? Isso aqui, essa estrutura que o transformador aqui está envolto, ou seja, essas bobinas onde elas estão enroladas e tudo mais, é um circuito magnético, que é o que a gente vai ver hoje. Isso aqui a gente chama de circuito magnético. Então, para que o transformador funcione, ele precisa do quê? Ele precisa então dessa relação de entrada e saída, ele vai precisar então das espiras, da mútua indução, do conceito de mútua indução e indução eletromagnética e de um circuito magnético. Aqui a gente tem então um exemplo de um transformador. Isso aqui é um transformador. Por que ele tem três? Por que ele tem três dessa forma aqui? Porque ele é um transformador trifásico. Tá? Ora, se ele é um transformador trifásico, então na verdade lá ele tem três daquelas ondas alternadas. Mas se a gente focasse somente num desses aqui, ó, tá? Aqui dentro é que estão as bobinas, tá? Então aqui eu tenho duas bobinas, mas uma bobina está dentro da outra. Só que elas estão isoladas, tá? Não está tocando, não tem contato. Mas por que a gente coloca as bobinas uma dentro da outra? Na verdade, isso é uma estratégia utilizada para quem constrói o transformador para fazer com que todo o fluxo que saia, por exemplo, daqui, passe por dentro. Então é como se essa bobininha que está aqui, ó, como se essa bobina que está aqui, estivesse bem pertinho aqui, ó, ou até mesmo por cima dessa daqui, ó. Tá? Então essa que está em vermelho aqui, ela é como se ela estivesse por dentro ou no entorno. Por quê? Porque aí tu garante que todo o fluxo vai passar. Ou não garante, na verdade tu consegue ter, não tem todo esse trecho aqui. Então por isso que o pessoal acaba utilizando. Essa estrutura que tem na volta aqui, isso aqui é um material isolante, isso aqui é um papel isolante, tá? Que tem, por isso que ela é dessa cor aqui. Aqui dentro é que tá as bobinas de cobre, os fios de cobre, no caso, que estão sendo alimentados, tá? Então, esse aqui é um exemplo de aplicação utilizando a mútua indução, o fenômeno de indução eletromagnética, sem contato, num transformador, só que são três porque é um transformador trifásico. Claro, isso aqui é um transformador de grande porte, né, pessoal? Então, ele suporta grandes potências. Até porque essa estrutura aqui, depois ela é fechada. Então, isso aqui é aberto, né? Isso aqui está aberto, isso aqui é fechado. E ainda aqui dentro tem um óleo isolante, tá? Por mais que possa ter um óleo isolante que evita qualquer contato, de tempo em tempo tem que ser trocado e tudo mais. Às vezes, quando esse óleo isolante tem algum problema, acaba que é o que a gente vê os transformadores com aqueles problemas de explosão e tudo mais, porque ele fica seco e aí todo dispositivo, quando tem um sistema de refrigeração e ele fica sem refrigerar, ele vai por si só danificar. Até mesmo essas estruturinhas que vocês podem ver aqui, ó, essas estruturas aqui, ó, isso aqui a gente chama de aletas, tá? Isso aqui também é uma estrutura para resfriar, né? Tipo, que é a mesma aquela que a gente vê, por exemplo, moto, dependendo do tipo de moto é muito evidente ali, né? Que tem aquelas aletas, né? Aquilo ali para resfriar, ok? Bom, circuitos magnéticos, então, em si, né? Nos equipamentos eletromagnéticos, tais como os transformadores, motores, geradores e outros, são utilizados núcleos de material magnético para canalizar o fluxo e concentrá-lo numa determinada região. Que é isso aqui, ó. Eu tenho esse circuito para canalizar o fluxo. Porque o fluxo magnético, ele, assim como
a corrente elétrica, ele quer pegar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é por uma estrutura de ferro do que pelo ar. Tá? O núcleo magnético e as bobinas formam o que se denomina o circuito magnético. Então, o núcleo, essa estrutura de ferro, isso aqui, pessoal, é um circuito magnético. Tá? Então, isso aqui é o exemplo de um circuito magnético. Essa estrutura de ferro e as bobinas. Ou uma, ou mais, ou dependendo. Aqui a gente vai até ver o comportamento deles alimentado em corrente contínua. Bom, o termo circuito magnético vem de uma analogia com o circuito elétrico, que depois a gente vai estar fazendo, né? Pois ambos podem ser tratados de forma semelhante. Assim como no circuito elétrico possui um caminho fechado para a corrente elétrica, o circuito magnético possui um caminho magneticamente fechado. As linhas de indução serão naturalmente linhas fechadas. Tá? Por que isso acontece? Bom, porque as linhas de indução, quando elas saem... Então aqui, vamos imaginar que eu tenho uma bobina, então eu tenho essa bobina aqui. Essa bobina está alimentada por uma corrente contínua. Tá, mas beleza, eu não tenho um secundário lá, então não é um transformador. Então, ok, não tem problema. Só um transformador que eu não posso alimentar em corrente contínua, porque senão ele não funciona, né? Mas embora ele vai ter campo. Bom, eu tenho uma bobina aqui, né? Eu tenho essa bobina, eu estou alimentando ela. No momento que essa bobina é alimentada, surge o quê? Uma corrente elétrica que sai do positivo. Então, a gente sabe que essa corrente elétrica sai do positivo. Então, a gente poderia até fazer aquela representação que a gente já fez. Foram feitas nas outras aulas. Né? Então, se eu pegasse a minha mão direita, fizesse nesse sentido assim, eu estaria, então, tendo o sentido do campo, ok? Então, isso até então não é nada muito diferente do que a gente tinha falado, né? Então, o que acontece, pessoal? Se percorrido por uma corrente elétrica, tem um campo, tem um fluxo magnético, ou seja, tem uma indução magnética que está acontecendo aqui. Eu consigo determinar um conceito que a gente até agora não tinha utilizado, que se chama de intensidade de campo indutor. Tá? O que é intensidade de campo indutor? Ela está relacionada diretamente com a indução, com o B. Tá? O campo indutor, pense sempre que ele está associado à produção de campo que vem da corrente elétrica. Então, do que vai depender? Tem-se que N é o número de espiras, então o número de espiras vai influenciar, então esse número de espiras que eu tenho aqui. A corrente que percorre a bobina, então se tem bastante corrente ou menos corrente. O comprimento médio do circuito, então qual o comprimento médio do circuito? Tá? Então qual o comprimento médio desse circuito? Bom, e a intensidade de campo indutor em si, tá? Na verdade, pessoal, muitos autores e muitos citam até como campo magnético, o H como se fosse o campo magnético e o B como se fosse indução magnética. Nós veremos que, na verdade, o B, que é a indução magnética, e o H, os dois, eles são, e eles têm entre eles, na verdade, uma relação direta através da permeabilidade magnética. Tá? Então, H é campo indutor. Esse campo indutor ocorre devido a uma corrente, número de espiras e um comprimento. Pense, então, que o campo indutor é como se poderia até dizer assim, para muitas vezes surge essa dúvida, tá, mas qual é a diferença do H para o B? Então, H é campo indutor, e B é indução magnética. Tá, mas aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas qual é a diferença? O campo indutor, em termos, os dois se relacionam através da permeabilidade. Se eu chamasse tudo de campo magnético, não teria problema. Na física, quando a gente estuda esses conteúdos e tudo mais, a gente sempre diz que o campo indutor ele é o campo magnético em si, então ele é a origem, e a indução é uma consequência de um campo indutor.
Então, tanto que a gente chama o B de densidade de campo magnético. É como se estivesse medindo a densidade de campo magnético e que o campo magnético fosse, então, o campo em si que existe. Tá? O importante é que vocês saibam que a relação entre H e B existe uma relação, que depois eu vou estar mostrando ali, que é a permeabilidade magnética. Mas então, no circuito magnético, eu tenho a intensidade de campo indutor, tá? Que é quem está produzindo o meu campo magnético. E isso está dependendo do número de espiras, a corrente e o comprimento. Bom, alimentando-se a bobina com uma fonte CC ajustável e aumentando-se gradativamente a tensão aplicada, ocorre um aumento da corrente que circula pela bobina. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu estou alimentando aqui a minha corrente, a minha fonte. Então, conforme eu vou aumentando, vai aumentar a minha corrente. Consequentemente, aumenta a tensão, aumenta a corrente. Tá? Se eu tenho um aumento dessa corrente, esse aumento de corrente produz o quê? Bom, a gente viu, né, que H é igual a N vezes I sobre L. Então, se eu aumentar esse I aqui, ó, se esse I crescer, ou seja, se eu aumento a minha corrente, o que eu faço com o meu campo? Ele vai crescendo. Então, o meu campo também vai crescer. Então, obrigatoriamente, o meu campo vai crescer. Se o meu campo está crescendo, se a minha corrente cresce e o meu campo cresce, eu automaticamente é uma relação direta. Então, aumentei o I, que dá a equação, aumentei o H. Tá? É diretamente. Então, ó, provoca o aumento da indução no núcleo. Tá? A forma como o núcleo magnético responde à variação do campo indutor depende do tipo de material utilizado e é representado graficamente através de uma curva de magnetização. Por quê? Internamente, pessoal, talvez não lembre, mas lá quando a gente teve as primeiras aulas, e acho que talvez até lá no primeiro ano, isso faz tanto tempo, né? Mas um ímã ou uma estrutura magnética, ele tem internamente os spins, tá? Lembram disso? Na verdade, o que é? É como se fossem pequenos ímãs elementares de interno, tá? Então, ou seja, então dentro de um material, eu tenho esses pequenos ímãs elementares. Eu tenho uns ímãs elementares que é essa setinha mal representada que eu estou fazendo aqui. Só que o que acontece? Quando eu aplico uma tensão, ou seja, quando eu aplico essa tensão aqui, quando surge essa corrente elétrica surge por aqui, ela faz com que esses ímãs elementares eles vão ser ela faz com que esses ímãs elementares eles vão ficando todos alinhados. Então, essa teoricamente desalinhamento que eu tinha inicialmente nessa condição aqui, então aqui ó, sem campo, tá? Sem campo. Só que com campo acontece que eles vão ficando alinhadinhos. Embora eu não consiga fazer eles tão alinhados. Então aqui seria com campo. Tá? O que é esse alinhamento? Isso acontece devido ao surgimento de corrente elétrica. Tá? Então, com o aumento da corrente elétrica, aumenta o campo. Tá? E esse campo, então, ele vai ficando, esse material ele fica todo ferromagnético. Bom, mas se ele aumenta, se com o aumento de corrente ele aumenta o campo, aí surge essa curva, então, que a gente chama de forma ou curva de magnetização. Tá? Então, basicamente, vocês podem ver que todas essas curvas aqui, ó, tá vendo? Ela tem essa espécie aqui, chega num determinado ponto, ela fica constante. Mas por que isso acontece? Isso aqui acontece, pessoal, na verdade, porque chega um certo ponto que esses ímãs aqui, ó, esses já estão todos alinhados, tá? Então, tu aumenta a corrente no circuito magnético, ele está quase pegando fogo lá, aquecendo, só que ele não tem mais como, ele não tem mais a capacidade magnética. E então, essa curva, ela relaciona
duas coisas, o B e o H. Então podem ver que aqui ó, é a indução, que é o B, indução magnética, e o H, que é o campo indutor. Então, causa, no caso, o que está a consequência. Isso aqui é a consequência. A indução, ela é a consequência, tá? Enquanto que aqui eu tenho a causa. Tá? Então, eu aumento. Então, conforme a gente for. Lembra que eu falei ali, eu vou aumentando a corrente elétrica. Se eu aumento a corrente elétrica, então se eu for aumentando a minha corrente elétrica, eu vou subindo nessa curva aqui. Ó. Deixa eu só botar aqui o. Conforme eu for subindo aqui, ó, eu vou subindo. Só que chega um certo ponto que não adianta. Eu sei que o H depende do número de espiras vezes a corrente e do comprimento. Só que não adianta, eu posso aumentar. E isso varia ó, de material para material. Então aqui, ó, curva de magnetização do ferro fundido doce. Curva de magnetização de aço fundido. Então todo e qualquer material ele tem uma curva de magnetização. Então vocês podem ver a diferença aqui, ó. Por exemplo, quando eu tenho aqui ó, no material de aço fundido, quando eu tenho 2000, então 2000 de campo indutor, eu venho aqui, rebato, o meu B é 0,5. Ó, tá? Só que se eu trocar esse material e pegar, por exemplo, o material de ferro fundido doce, tá? É entre 1.4 e 1.2. Tá? Então, ou seja, eu teria uma indução maior. Se eu preciso de uma indução maior, eu preciso de um material que tenha essa capacidade. Então, quanto ao material, de acordo com a diferença do material, vai ser a diferença da minha indução magnética. Por isso que eu falo que é causa e consequência. Tá? A causa, ou seja, é onde eu consigo controlar, e a minha consequência. Tá? Então, essa curva de magnetização, ela é algo que ela é bem, muitas vezes, eu acabei, acho que, entendendo ela um pouco mais, fez um pouco mais sentido quando eu vi ela nessas aplicações, dizendo, ó, cada curva tem... Porque até então, a gente sempre pensa assim, tá, mas o material vai variar no funcionamento? Sim, por isso que existe um motor que tem um determinado valor e um motor que tem outro. Por isso que tem um transformador que tem um valor e outro tem outro. Por quê? Porque, embora eu não entenda muito da diferença desses materiais, mas cada um desses materiais tem um custo associado, né, pessoal? E, bom, se ele tem um custo, ele tem uma característica melhor, e se ele tem um custo maior, então ele vai encarecer, por exemplo, um transformador ou qualquer dispositivo, ou um motor que vai ter um melhor rendimento e tudo mais. Então essa aqui é a diferença para tipos de materiais. Tá? Então, os exercícios, depois eu vou resolver um exercício que eu falo. Ó, se eu falar qual é a curva, se eu falo qual é a curva, bom, a gente vai olhar na curva ali, a partir do H a gente encontra o nosso B. Tá? Então, ó, por exemplo, ó, analisando as curvas de magnetização do ferro fundido doce e do aço fundido, observa-se que para o mesmo campo indutor, obtém-se maior indução no ferro doce do que no aço. Ou seja, o ferro doce se magnetiza mais facilmente. Tá? Então, ele é mais fácil de magnetizar. Bom, se ele magnetiza mais facilmente, a gente chega num conceito que se chama de permeabilidade magnética. Tá? E o que é permeabilidade magnética, pessoal? A permeabilidade magnética, ela é a facilidade com que eu consigo magnetizar um material. Então, a gente pode deixar escrito aqui, facilidade o material. Ok? Bom, só que isso aqui é muito importante. Ó. A permeabilidade varia para cada ponto de operação da curva de magnetização. Mas como assim? Enquanto isso aqui estiver linear, isso aqui é uma reta, se eu dividir, vocês podem ver que a permeabilidade é o B por H, né? É só eu dividir o B por H.
Bom, enquanto ela tiver uma reta, que nem está aqui, enquanto está reto assim, se eu dividir o B por H, ele vai dar sempre um valor. Só que se eu pego nesse ponto aqui, ou se eu pego nesse ponto, o meu valor de permeabilidade vai mudar. Por quê? Porque embora o meu B aqui não tenha mudado, ó, por exemplo, aqui, ó, pego esse ponto e esse ponto. Ó, tenho esse ponto e esse ponto. Por mais que o meu B não tenha mudado, ou seja, ele está praticamente 1.5 aqui, ó, por mais que eu não tenha tido essa mudança aqui, por mais que não tenha tido essa mudança, o meu H mudou, tá? E por que isso acontece, pessoal? Essa região aqui, a gente pode chamar ela de saturação, tá? A partir do momento que começa a fazer isso aqui, ó, isso aqui é saturação magnética, tá? A minha permeabilidade está mudando pelo fato de que eu estou aumentando o meu campo indutor, mas eu não consigo mais ganhar a indução. Em geral, a gente quer o B. Tá? Pensei assim, eu quero sempre ganhar o B. Só que aqui, depois de um determinado ponto, eu só aumento o H e eu não consigo mais ganhar o B. E voltando lá para a parte dos ímãs elementares que eu tinha mostrado, é basicamente assim, é como se todos aqueles ímãs tivessem alinhados, ou seja, todas aquelas setinhas estivessem alinhadas, e eu estivesse somente fazendo o quê? Eu estivesse somente aumentando a corrente. Então eu estou até perdendo desempenho no meu circuito através desse aumento. Tá? Então essa região que eu coloco em amarelo, saturação magnética. Essa região, esse material aqui, ele é um pouco mais difícil de identificar a região de saturação. Mas todo momento que ele deixa de ser linear, a gente pode chamar de começou a entrar na região de saturação. Tem alguns livros, alguns autores e tudo mais, alguns estudiosos, que eles chamam de o momento que o joelho, né? Quando começa o joelho ali, começa a ter um formato de não linear, né? Mas essa aqui, por exemplo, a curva do aço fundido, ela é bem não linear, né? Quando eu digo quando é algo linear, é assim, né, pessoal? O que é algo linear, né? Quando a gente está falando em algo linear, por mais que eu não vou conseguir fazer talvez um desenho, é que, por exemplo, se a gente pensar uma reta, né? Uma reta, tá? Linearmente, aumenta um, aumenta o outro, aumenta um, aumenta o outro, tá? Só que quando ele deixa de ter essa característica, não aumenta na mesma proporção. Então a gente não, pensando lá na matemática, a gente não consegue descrever através de uma equação do primeiro grau. Tá? A gente não consegue escrever através de uma função lá, y é igual a 2x, 3x. Eu tenho algo com fator quadrático, exponencial, ou seja, começa a ficar aquelas funções um pouquinho diferentes. Tá bem? Bom, seguinte, então, sobre isso aqui é importante sempre destacar e identificar então a região onde que acontece a magnetização e entender então que a permeabilidade ela é a facilidade com que eu consigo magnetizar um material, então a permeabilidade é representada por a letra grega Mi, e é o B por H, aonde que o B então é a nossa indução magnética, que a gente já falou, que é em Tesla, o H é o campo indutor, e a permeabilidade magnética então relaciona Tesla metro ampere, ou Henry por metro. Eu acabo sempre utilizando Henry por metro, a unidade de permeabilidade magnética. Ok? Bom, Professor, pode falar. vai ser preciso encontrar o ponto exato de onde começa a saturação ou não? Não, não, Se não. for. Não, assim, no caso, por exemplo, pensando num exercício, algo desse tipo, assim, né? Na verdade, não. Tu não vai pensar, é a partir desse. Até porque é difícil de dizer, entendeu? Essas curvas, elas são geradas através de Uhum. ensaios. E aí eles fazem várias vezes o mesmo ensaio. Aí eles ficam interpolando até encontrar mais ou menos. Ela fica como se fosse uma curva assim, ó. Vou tentar desenhar aqui, não sei se vai ficar bom, mas. Certeza que não vai ficar, porque todos os meus desenhos ficam uma porcaria. Mas, assim, ó. Vamos pensar aqui que tem uma assim. Tá. Assim. Aí eles vão lá e fazem um teste, né? Aí os testes lá, quando tu faz o teste, tu mede num ponto, tu mede no outro, tá? Aí, bom, aí vai lá e faz outro teste. Uhum. Aí o pessoal vai lá e faz outro teste e vai ficar em verde. Aí pode ser que no começo aqui
eles fiquem exatamente iguais. Tá? Aí aqui já deu um errinho, aqui deu um errinho, aqui deu um errinho, aqui deu um para cá, entendeu? Então essas curvas elas são levantadas de uma forma empírica com relação ao material, porque essa questão, então, boa, aí eu faço outro, aí eu vou lá e faço um outro teste, fazer um terceiro teste para levantar ela quando é levantado esses dados da curva. Tá? Então aí esse aqui deu bem parecido, então deu aqui, deu aqui, deu aqui. Opa, mas aí aqui se perdeu. Então, ou seja, se depois eu vou traçar essa curva, ela vai ter uma característica que é mais ou menos a média desses pontos, entendeu? Então, ela pode ter esse comportamento. Então, é muito difícil de identificar qual é o ponto, de fato, onde que ela está saturando. É mais assim na questão do... Assim, a gente olha para essa curva até aqui, ó, a gente vê que ela está linear, né? A partir daqui, a coisa começou a mudar. Então, eu sei que a partir daqui, isso aqui é uma região de saturação. Tá? Então, estou trabalhando numa região de saturação. Quem que se preocupa muito com isso? Quem trabalha com máquina elétrica. Porque saturação magnética, dependendo da situação, significa que eu estou atingindo o máximo que o material pode trabalhar. Só que isso pode ser bom e pode ser ruim. Porque se eu trabalhar, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, eu estou consumindo menos corrente elétrica que nesse ponto aqui, né? Tá? Então, bom, se eu já estou na saturação, quem sabe eu vou diminuindo até encontrar um ponto melhor. Então, por isso que a curva é bom, entendeu? Qual é o campo que eu tenho? Então, o pessoal acaba fazendo o teste e ele consegue identificar ali, eu estou nessa região, estou nesse ponto, e se eu diminuir, vou diminuir a indução. Então, às vezes, o pessoal procura esse ponto aqui, ó, perto dessa região aqui, ó. Tá? E por que procura esse ponto perto dessa região? Quando eu estou chegando no meu máximo, sem precisar de muita corrente. Porque depois desse ponto aqui até aqui, ó, é só aumento de corrente. E toda vez que a gente tem aumento de corrente, né, a gente tem o quê? Aquecimento. Tá? Então, assim, não precisa saber com exatidão. Olha só a tua pergunta. Não precisa saber com exatidão. É só saber que esse comportamento ele muda de acordo com o campo indutor. Tá? Tranquilo? Entendido. Aham. Beleza. Bom, em termos de exercícios também, assim, toda vez em que eu falar o material para vocês, geralmente vocês vão ter que encontrar lá, baseado no H que vocês encontraram, vocês vão ter que encontrar o B. E aí, se vocês têm o H e o B, vocês conseguem calcular quem? A permeabilidade naquele ponto. Por isso que eu digo, a permeabilidade varia para cada ponto de operação da curva de magnetização. Tá? Aqui eu tenho um exemplo que a gente vai trabalhar com isso. Bem simples, na verdade. Bom, deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Bom, então aqui a gente tem uma fonte de corrente contínua, alimenta a bobina do circuito magnético da figura, que tem 1000 espiras, resistência de 100 ohm. Primeira coisa, então eu tenho uma fonte que ela está ligada nessa bobina aqui. Então eu tenho uma fonte que foi alimentada aqui. Tá? Essa fonte ela foi alimentada com 100 volts. Embora seja aqui um valor, ele tem um valor de resistência consideravelmente alto, tá? Então eu tenho um valor de resistência considerável aqui. Então essa resistência é a resistência da minha própria bobina. A primeira coisa que eu pergunto aqui é, bom, qual é a corrente? Lei de Ohm, né? I igual a V sobre R. Se eu tenho que foi aplicado 100 volts, e eu tenho uma resistência de 100 ohm, propositalmente para ser uma conta fácil, eu já tenho que 1 ampere. Então, eu tenho circulando nessa bobina aqui 1 ampere. Tá?
eu pergunto, qual é o campo indutor? A gente viu ali, né? Que o campo indutor é o H. E H, só vou botar aqui, letra B, né? Para facilitar um pouquinho. E o H é igual a N vezes o quê? Vezes a corrente divididos por L. O L é o comprimento desse núcleo. Então, é a distância entre esse ponto aqui, saindo, distância média até aquele ponto ali. Tá? Então, vai ser igual a 1000 espiras vezes a corrente divididos por comprimento. O meu comprimento, até vou anotar aqui, ó, tá aqui. L minúsculo, né? Às vezes até fica meio parecido com 1, né? Mas é o L minúsculo, tá? Então, igual ao metro. Então, eu tenho 1000 vezes 1 divididos para 1. Então, eu tenho que o meu H é 1000 ampere espira metro. Tá? Bom, a indução magnética. Se eu tenho campo material e foi dito aqui, pessoal, qual é o material? Núcleo de ferro doce, a gente vai pegar lá uma curva de ferro doce. E só um pouquinho. Vou pegar uma aqui. Bom, e se eu tenho aqui a curva aqui? Bom, aí... Poxa, acho que eu cortei uma coisinha aqui que não ficou legal. Agora aqui sim. Então, agora aqui, a gente sabe então, ó, ferro fundido doce, e eu quero determinar a minha indução magnética, tá? Então, ou seja, eu quero calcular o meu B. Então, na C, aqui, eu estou calculando o meu B. Aí eu tenho que fazer o quê? Analisar o gráfico. Tá? Como que eu faço isso? Bom, aí aqui, né, pessoal, é aquilo que a Theo estava falando, né? Tipo, a gente vai aproximar, a gente não tem como dizer, é aqui, é ali, tá? Eu vou pegar aqui, trazer para cá. Vai ser mais ou menos no meio. Eu sei que é 1000, né? Então eu poderia dizer que eu estou aproximadamente no 1000 aqui.
Então, aqui seria o meu 1000. Bom, se eu tenho esse 1000 aqui, então eu sei que a minha indução, eu posso dizer que ela é aproximadamente, coloco um tiozinho aqui, 1,2 Tesla. Tá, professor, mas aí se eu colocasse 1,1, bom, assim, que eu não poderia, deu 1000, aí vira dizer que era 1,4. Tem que ter uma coerência com relação. Então, tipo, por exemplo, se tivesse dito que era 1,1 ou 1 ponto, por quê? Porque entre esses pontos aí, eu aqui, obviamente, que já tentei aproximar para que chegasse no mais próximo do 1.2. Mas se ela tivesse dado aqui, se tivesse dito que era 1, eu não ia poder dizer. Por quê? Porque esse gráfico ele não está com uma riqueza de detalhe ao ponto de dizer, é preciso, é 1.19 ou 1.18. Não, é só uma coerência com relação ao valor. Tá? E é para ter a noção de que é importante olhar para o gráfico para cada ponto. Porque se eu simplesmente aumentasse a corrente, a minha indução magnética ia ser maior ou menor de acordo com o meu circuito. Ok? Bom, feito isso, então, a gente tem a indução. Então, a indução, se eu tenho o gráfico, eu vou analisar graficamente. E aí a gente parte para o terceiro, que a gente vai para o quarto, que é determinar a permeabilidade. E eu sei que a permeabilidade é o μ, que é igual a B vezes H, B sobre H, né? B que é igual a μ vezes H. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho 1,2 divididos para o H, que é 1000. Posso dizer que é 1,2 mili em metro. Mas por que mili? Isso aqui é unidade, tá? Isso aqui também unidade. Tudo que está dentro do colchete é unidade, tá? Por que mili, né? Que é 1,2 divididos para 1000, né? Então, é igual a 1,2, só para representar aqui, divididos por 1 vezes 10 na 3, que é igual a 1,2 vezes 10 na 0, divididos para 1 vezes 10 na 3. 1,2 para 1 dá 1,2. Então, dá 1,2 vezes 10 na menos 3 em por metro. Ok? Então, esse aqui seria a permeabilidade. Tá, mas essa permeabilidade ela é para todo esse circuito? Não. A permeabilidade é de acordo com o ponto que eu estiver operando. Tá? Isso é muito importante destacar. É de acordo com o ponto. Não é todo o ponto que vai ter essa mesma permeabilidade. Porque se eu simplesmente aumentasse a minha corrente, ou seja, se eu aumentasse a minha corrente, se a minha corrente fosse maior, fosse menor, se eu aumentasse o número de espiras, ia mudar toda a solução do exercício. Ok? Tá? Então, o comportamento aí é para mostrar para vocês que os materiais magnéticos eles têm essa variação no quesito e na questão do comportamento. Só um momentinho. Voltei. Bom, então aqui, pessoal, era para destacar essa questão do comportamento com relação à indução magnética, um tipo de material e tudo mais. Vamos adiante. Então, analogia entre circuito magnético em relação ao circuito elétrico. Quando a gente falar em circuito magnético, entram alguns conceitos, tá?
que a gente chama de força magnetomotriz. Tá? Lá na elétrica, a gente até quando falou de Faraday, a gente falava em força eletromotriz, né? E aqui é força magnetomotriz. Essa a gente diz que é a responsável por criar o fluxo. E a gente chama então e utiliza essa letra estranha aqui, na verdade, que quando, como que eu faço isso no caderno? Eu faço ela sempre de uma forma bem feinha assim, vou mostrar aqui. No caderno não, né? Eu faço sempre assim, então tipo, faço como se fosse um T misturado com um J, qualquer coisa que seja diferente de qualquer outra letra usual, tá? Então faz aqui, faço aqui, tá? E a gente sabe que ela é N vezes I. Isso aqui é como se fosse a nossa fonte, tá? Isso aqui é como se fosse a nossa tensão elétrica. Relutância magnética, por se comportar como uma oposição à passagem ao fluxo magnético, tá? Bom, a passagem ao fluxo magnético. Então, se a relutância é a oposição à passagem ao fluxo, a gente já sabe que o fluxo magnético está relacionado com como se fosse uma espécie de corrente elétrica. Tá? Então, é como se fosse a corrente elétrica. Então, eu sei o seguinte, que a relutância, ela basicamente, eu represento com esse Rzinho assim, ela vai depender do comprimento, da permeabilidade naquele instante, vezes a minha área. S é área, tá? Então é importante anotar aí, ou ter sim, que S área. Tá? É importante ter também que eu tenho comprimento. Isso aqui é o comprimento de quem? Do circuito. Isso aqui é a permeabilidade e o S é a área. Bom, e se eu tenho então que a força magnetomotriz ela relaciona o número de espiras vezes a corrente. A relutância ela relaciona o comprimento, a característica do circuito, comprimento, área. Mas qual é a área? Essa área aqui, ó, tá? É a área da seção transversal, como se eu estivesse cortando o circuito. Tá? Eu chego então na lei de Hobson, que também é conhecida como lei de onda eletromagnetismo, aonde que ela relaciona o seguinte: o fluxo é igual à força magnetomotriz divididos pela minha relutância. Tá? Tá aqui. Fluxo é igual a força magnetomotriz sobre a relutância. O fluxo magnético no circuito é diretamente proporcional à força magnetomotriz e inversamente proporcional à resistência. Então, a gente pode dizer que existe uma relação direta aqui, ó, entre essa equação aqui analogia, né? Com relação a essa equação aqui. I igual a V sobre R. Tá? Então, o fluxo, corrente. Força magnetomotriz, tensão. Relutância, resistência. Tá? Então, as grandezas e a relutância não existem por acaso. Elas foram criadas justamente por analogia com o circuito elétrico, a fim de melhorar a visualização dos fenômenos magnéticos. Então, na verdade, foram feitos propositalmente essa analogia para que seja. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma fonte, eu tenho um núcleo, só que daqui, saio daqui, chego até aqui, tem um espaço de ar, e aí aqui do outro lado, então, vou fazer até de outra cor. Sair daquele ponto central ali. Vou sair desse ponto central. Chego aqui, tá?
Isso aqui é como se fosse uma relutância, que tem uma característica. Aqui eu tenho uma outra. E aqui eu tenho uma terceira. Cada uma dessas regiões que estão utilizando essas cores diferentes aí, eles têm uma relutância, tá? Essa relutância, eu posso descrever elas como que fosse o quê? Um caminho, uma oposição para a passagem do meu circuito, tá? Então eu tenho essa relutância aqui. Então eu tenho essa oposição à passagem. Então eu poderia calcular essa minha, deixa eu chamar de relutância 3, R2 e a minha relutância 1, que está aqui, ó, R1, R2 e R3. São relutâncias, oposição à passagem do fluxo magnético, tá? E eu poderia escrever isso aqui, embora depois eu já tenha representado ali. Bom, eu sei que isso aqui é a minha fonte, que nem é lá no meu circuito elétrico. Então, toda vez que eu ver a bobina ali, eu posso representar como uma fonte. Cada uma dessas relutâncias, eu poderia representar como se fosse uma resistência. Então eu teria aqui o meu R3, o meu R2 e o meu R1. Lá em circuito elétrico, vocês iam fazer assim: o resistor equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. É isso, né? Associação em série, né? Soma tudo, né? Aqui, eu faria que a minha relutância equivalente vai ser igual ao meu R1 mais o meu R2, meu R diferentezinho ali, né? Mais o meu R3, tá? E o fluxo? Bom, o fluxo vai sair daqui, como se fosse a corrente. Então, a corrente lá, vocês calculavam que I era igual a V sobre resistor equivalente, né? Em circuitos magnéticos, vocês calculam o quê? Fluxo é igual a força magnetomotriz sobre a minha relutância, tá? Isso aqui, por mais que tenha ficado um pouquinho aqui, é magnético, Mg, e essa parte aqui, isso aqui, é elétrico, tá? Ou seja, é a forma como a gente teria para estar representando. Aqui eu tenho, então, ó, representado o circuito, ó, as grandezas, ó. Então, conforme eu já falei, elas não existem por acaso. Elas foram feitas. Por quê? Porque essas analogias facilitam, né? Porque o circuito elétrico, para nós, é mais intuitivo que analisar um circuito elétrico. Tá? Mas eu posso analisar. Aí vocês podem dizer assim, tá, mas professor, nesse caso aqui, se eu dividir bem no meio, o meu R1 é igual ao R3, né? A relutância 1 é igual a R3. Exato. Por quê? Porque se eu pegar bem no ponto aqui, se eu fosse calcular cada uma dessas relutâncias, e detalhe, talvez vocês não lembrem, mas a relutância aqui a gente trabalha assim, né? Que a relutância é igual, a gente viu aqui, ó, na equação da relutância, ó, L mi sobre S, né? Então, a minha relutância é L mi sobre S, né? Essa equação é muito parecida com uma equação que vocês já devem ter visto lá, que era ρ vezes L sobre a área, que era como calculava lá a resistência de um determinado fio, de um determinado condutor. Então, até nessa analogia, as equações elas são semelhantes. E quando a gente enxerga isso, facilita um pouco porque nós temos acho que essa parte mais da elétrica por ver mais tempo, então a gente acaba tendo ela por mais tempo e sendo mais fácil fazer. Analogias sempre são bons para entender todo o conteúdo, assim, como um modo geral. Tá? Bom, e aí eu tenho aqui um exercício
em que eu tenho uma fonte de corrente contínua de 100 volts, alimenta uma bobina de circuito magnético da figura que tem 1000 espiras, resistência 100. Corrente na bobina e força magnetomotriz. Barbado. Relutância do núcleo, relutância do ferro e relutância total. Bom, aqui o que acontece? Eu tenho uma relutância do ferro e uma relutância do entreferro, que é do espacinho de ar aqui, é como se eu tivesse um espacinho de ar nessa região aqui, Então eu tenho esse espacinho de ar aqui. Tá? Então esse espacinho vai influenciar. É diferente que se o material fosse totalmente fechado. Bom, e o fluxo magnético? É como resolver um circuito. Então, primeiro caso ali, na letra a gente vai estar calculando então a força magnetomotriz. Primeiro eu tenho que calcular a corrente, porque ele não tem, mas eu tenho a resistência. Eu tenho a resistência. Aqui. Eu tenho a resistência, então vou começar calculando aqui desse lado. Eu tenho a resistência, então na letra A, eu tenho a resistência, eu consigo calcular o I. Então o I é igual ao V, que é 100 volts por 100 ohm. Barbadinha, a gente já fez isso no exercício anterior. 100 volts por 100 ohm é igual a 1 ampere. Tá? Bom, força magnetomotriz. Tá? Então a força magnetomotriz é igual a N vezes I. Quantas espiras eu tenho? 1000 espiras. Corrente eu tenho 1 ampere. Então, eu vou ter 1000 ampere espira. Ok? Unidade ampere espira. Então, feito. Relutância do núcleo, relutância do entreferro e relutância total. Bom, aí eu tenho que calcular as relutâncias antes de fazer, para poder calcular o fluxo, porque é como se eu estivesse calculando as resistências. B. Então a gente sabe que a relutância do ferro, chamado núcleo, né? Rn, vou chamar, vai ser igual ao quê? A gente leva em consideração o L sobre a permeabilidade vezes o S. Tá? Se a gente for analisar aqui, L mi sobre S. Ok? Bom, qual é o comprimento que a gente vai utilizar? Bom, aí aqui a gente tem que começar a olhar. Ó, qual é o comprimento do núcleo? 60 centímetros, né? Só que isso aqui tem que se trabalhar em metros. Então, o meu L vai ser igual a 0,6. Permeabilidade, já é dado no exercício aqui. Permeabilidade do ferro. Aqui, 3,4 vezes 10 na menos 3. Então, 3,4. 14? Não? Não é Oi? 3,14? Isso, é 3,14. Obrigado, Arthur. Ou tô vendo errado? Não, é 3,14, sim. Tá, é 3,14. Não, não
Não sei de onde que eu tirei 3,4. Acho que eu olhei pro 3, olhei pro 4 embaixo e criei um número aleatório na minha cabeça. Obrigado. 3,14 vezes 10 na menos 3. Não é nada. E... Bom, e a área, né? Bom, a área, sempre lembrando, né, pessoal? A área está em centímetros quadrados. Então, S é igual a 100 centímetros quadrados, que é igual a 100 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Por que eu faço isso? É como se eu estivesse dividindo duas vezes por 100. Tá? Então, uma forma direta. Assim, eu quero passar de centímetros quadrados para metro quadrado. Se eu pegar e fizesse 100 dividido por 100, como é quadrado, eu divido duas vezes, então eu tenho 100 vezes 10 na menos 4. Essa é convertendo de centímetros quadrados para metros quadrados. Mas essa parte de conversão aí, vocês, somente vocês que são já da mecânica, vocês já veem bastante, então é tranquilo. E às vezes eu tenho que parar para pensar para fazer a conversão. Ok. Bom, 13,14, 0,6, 13,14 vezes 10 a menos 3, vezes a área, que é 100 vezes 10 na menos 4. Então, eu vou calcular o valor da minha relutância do núcleo. Tá? Bom, aí a nossa querida e sempre calculadora, né? Peço que vocês, quem tiver aí, já puxa aí, 0,6 divididos para 3,14 ESP na menos 3, vezes 100 ESP na menos 4. 19.108,28. Alguém que tenha feito pode confirmar no chat aí, se eu não fiz nada errado. De novo, 0,6 dividido por 14 ESP na menos 3 vezes 100 ESP na menos 4. Eu encontrei aqui, peço que alguém faça isso. Se encontrar diferente, diga, porque isso ter feito errado também, né? 19,28. Ok? Bom, uma coisa que a gente não parou para analisar ainda é qual é a unidade, né? Qual é a unidade da relutância? Tá? Bom, mas vamos parar para pensar aqui. Ó. Tem várias formas da gente representar ela. Eu sei que a relutância, ela relaciona o comprimento, que é em metros, né? Então, é metros sobre qual é a unidade de permeabilidade, né? Eu posso utilizar, se a gente voltar lá, várias delas. Então, é por isso que eu posso utilizar Tesla metro ampere, Tesla metro ampere ou Henry metro. Nós vamos utilizar Tesla metro ampere aqui, só para a gente ver o que a gente vai chegar de unidade. Então, eu tenho, sempre lembrando, ó, tá, por que vem essa relação de Tesla metro ampere aqui? Tesla metro ampere, porque ela está relacionando o campo indutor e a indução, tá? Então eu tenho aqui Tesla metro ampere como unidade de permeabilidade. Então eu tenho que a permeabilidade ela é algo assim, Tesla metro por ampere, ok? E a área ela é metros quadrados.
Isso? Bom, eu posso cortar isso aqui com esse daqui. Tá? E aí eu ficaria com algo do tipo 1 sobre Tesla metro vezes metro sobre ampere. Isso. Cortei ali, cortei aqui. Isso. Tesla metro ampere, que vai ser igual ampere por Tesla metro quadrado. Que eu multiplico e inverti e foi para cima. Bom, mas se eu utilizar o Henry metro, ao invés de utilizar isso aqui, eu utilizo Henry metro. Se eu utilizar o Henry metro, então se eu utilizar o Henry metro, que é que geralmente a gente acaba utilizando, eu vou ter o seguinte. Henry por metro. Tá? Eu tenho metro quadrado aqui, então eu posso cortar esse metro quadrado, então, da mesma forma como eu cortei lá. E aí eu vou ficar com o seguinte. Vou escrever assim. 1 sobre H sobre M vezes M. Ok? Corto aqui, corto aqui. E aí eu fico com 1 sobre H. Tá? Mas a melhor de todas delas, que mais a gente acaba utilizando, então, terceira opção para a gente utilizar, é pensar o seguinte. A gente viu que fluxo é igual a força magnetomotriz sobre a relutância. Tá? A gente viu isso, né? Se eu vi isso, eu sei que a unidade de fluxo é relutância é igual a força magnetomotriz sobre fluxo. A unidade de força magnetomotriz é ampere espira. A unidade de fluxo é Weber. Então, essa é uma outra opção que a gente pode utilizar e que acho que a gente acaba utilizando. Todas elas, se a gente for substituindo grandezas e tudo mais, a gente vai chegar que representa a mesma coisa. Mas como aqui a gente trabalha diretamente com a lei de Robson, que trata disso daqui, então a gente pode dizer o seguinte, que eu tenho 19.108,28 ampere espira Weber. Ok? Só para mostrar assim para vocês de uma forma um pouco mais... Quando a gente tem uma sequência de unidades, a gente tem um conjunto de unidades, e a gente vai substituindo, a gente consegue ir basicamente substituindo e encontrando a unidade. Bom, mas eu não sei a unidade disso aqui. E quanto a isso, geralmente, se a pessoa às vezes não sabe ali a unidade, ela sabe as unidades, mas isso aqui é isso aqui é isso, eu tenho as opções, então, de estar alterando ali as unidades. Mas qual a unidade que a gente vai utilizar, então, para relutância? Ampere, espira, Weber. Ok? Bom, Nesse caso, espira é E não N? isso. É. Porque, Tá. na verdade, o N é a letra que a gente usa na Número. equação, tá? Entendeu? Tipo assim, por exemplo, a gente diz assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. A gente diz assim, ó. N é igual a 1000 espiras, tá? Aí tu pode representar assim. N é igual a 1000 E, tá? Mas tu nunca vai representar N é igual a 1000 N, tá?
Entendeu? É a forma como a gente utiliza para escrever a representação. Então, por isso que a gente acaba utilizando o E. Entendido. Bom, então a gente encontrou a relutância no núcleo, agora eu vou fazer aqui a relutância do entreferro. Tá? Mesma coisa. Só que agora o comprimento. Qual é o comprimento do entreferro? Diz aqui, ó, 1 milímetro. Ele é estreito. Então vai ficar 1 vezes 10 na menos 3. Permeabilidade. Agora a gente vai ter que utilizar do ar. E aí a permeabilidade, vocês podem ver, que é um valor. Permeabilidade é a facilidade com que eu consigo magnetizar, né? E esse daí a gente pode ver que ela tem um valor muito menor. 4π vezes 10 na menos 7. 4π vezes 10 na menos 7. Vezes a área. A área eu considero a mesma área. Tá? Porque não vou considerar espraiamento ali. 100 vezes 10 na menos 4. Então, o RE vamos lá, então, 1 ESP na menos 3 divididos por 4 vezes 3,14 eu encontrei aqui 79.617,83 ampere inspira V. Ok? Só fazer novamente. Isso. 617,83. Bom, então essa aqui é a relutância. O importante é analisar aqui, ó. Parem, pessoal, é 1 milímetro. É 1 milímetro de entreferro. E olha quanto maior é a oposição para a passagem do fluxo magnético. Parem que a gente tem uma estrutura de 60 centímetros em que ela tem uma relutância, que é a oposição, de 19.000. Quando a gente colocou 1 milímetro, cortou o ferro por 1 milímetro, naquele ponto eu já tive uma relutância. E esse é o grande problema das máquinas elétricas. É quando tu tem que, por exemplo, atravessar uma estrutura e essa estrutura ela é o ar. E aí então tem uma relutância muito grande. Que é a mesma resistência do ar. O ar para resistência elétrica também é muito grande. Tá? Então é importante vocês analisarem esse valor. Porque é 1 milímetro. A gente está falando de algo que é 1 milímetro. E esse 1 milímetro está aumentando e está dificultando muito mais a passagem do fluxo magnético. Bom, eu calculei a relutância, eu vou representar aqui como se fosse o análogo desse circuito. Então, esse circuito aqui ele pode ser representado da seguinte forma. Se fosse analisar analogia com circuito elétrico. Eu vou ter e esse aqui, então, é o meu RN, que eu poderia chamar, e esse aqui, o meu RE, e aqui estaria a minha fonte. Tá? Analogia com o circuito elétrico. A relutância total
ela nada mais é do que a minha RN mais a minha RE. Vai ser igual a 19.108 com 28 mais 79.617 com 83. Noventa e oito 726,11 ampere inspira V. Unidade. Tá? Isso aqui então é a minha relutância total. Vou escrever aqui. Total. E o fluxo magnético? Bom, o fluxo é igual, que nem corrente elétrica, força magnetomotriz divididos pela relutância total. Força magnetomotriz a gente viu que era 1000. Amperes pira, né? Divididos por 98.726,11. Isso aqui vai ser igual a 0,01029 Weber. Ok? Que seria igual a gente escrever como 10,13. Mandei em 3 casas. Milli Weber. Ok? É isso aí. Esse é um cálculo de um circuito elétrico, um circuito magnético, né? Fazendo uma analogia com um circuito magnético e encontrando todas as grandezas desse circuito. Aqui está a analogia, as relutâncias. E sempre pensem como se vocês estivessem resolvendo um circuito elétrico. Óbvio que pode ter, a gente não vai estar trabalhando aqui que nem vocês trabalharam lá com análise de circuitos, com circuitos muito grandes, né? Porque senão se torna um pouco difícil até de representar e de fazer essa analogia. Bom, analogia feita. Um outro conceito, então, para nós analisarmos aqui, é então a esterese magnética. Então, considere-se uma bobina enrolada em um núcleo de magnético. Então, que nem a gente já tem aí e sempre trabalha com a bobina enrolada em um núcleo de ferro magnético. A bobina é alimentada por uma corrente que permite variar o valor da corrente e inverter o seu sentido. Então, eu consigo inverter. Neste ensaio, supõe-se que o material é magneticamente virgem, ou seja, nunca tenha sido magnetizado antes. Então, esse material ele nunca passou por um processo de magnetização. Bom, então o que acontece? Então, imagine, essa daqui é a curva de esterese magnética. Essa região, essa área. Mas vamos pensar aqui no ponto zero. Então, a gente está saindo do ponto zero. Então, a gente sabe que a indução vai crescendo de acordo com aquela curva de esterese que a gente viu, né? Então, a indução vai crescendo segundo a curva. Então, a gente aumenta a corrente, aumenta o H, é uma relação de H por B. Então, a gente aumenta o H, vai crescendo. Até chegar nesse ponto aqui. Deixa eu só marcar. Então, ele vai chegar até chegar nesse ponto aqui. Bom, então alimentou, saiu desse ponto, fez esse caminho e chegou aqui. Então, reduz-se o campo indutor, então eu reduzo o campo indutor, eu vou reduzir o H, eu tiro
a corrente do circuito. E a indução decresce, então ela vai decrescer nesse sentido aqui. Ó. Então eu comecei aqui, só que ela não volta para o estado inicial. E sim seguindo a linha 1 até 2, ó, essa linha que eu fiz aqui. Tá? E por que isso acontece, pessoal? Porque nem todos aqueles ímãs elementares que se alinharam, eles vão se desalinhar, mesmo depois que tira o material. Então, dependendo da característica do material, ele vai manter com características magnéticas. Quando o campo indutor se anula, ó, quando o H é nulo nesse ponto 2, ainda resta certa indução. Ou seja, mesmo sem campo indutor externo, os ímãs elementares se mantêm parcialmente orientados. Define-se então como indução residual. Isso é o residual. Tu tirou a alimentação, mas ele segue com alguns ímãs alimentados para aquele lado. Ou remanente. Como sendo a indução que se mantém quando o indutor é anulado. Aí, a partir desse ponto aqui, se eu estou nesse ponto aqui, o que faz? Aplica uma corrente no sentido contrário. Tá? Então, ó, para anular a indução residual, deve-se inverter a corrente. Aplicar um campo indutor ao contrário. E ir aumentando gradativamente até que o B se anule. Então, eu vou vir aqui até que eu chego nesse ponto que o B se anule. Tá? Só que quando eu chego nesse ponto aqui, para me anular, eu tenho B igual a zero. Mas aí o H não é zero. Por quê? Porque eu tenho um campo indutor. Ou seja, eu tenho. E esse campo aqui, a gente chama de campo coercitivo, tá? Que é o campo utilizado para inverter a alimentação. Se eu sigo aumentando esse aqui, eu chego nesse ponto quando eu inverto o campo. Se eu inverter, eu chego aumentando-se o campo indutor, chega-se a saturação do material no sentido contrário, que é no ponto 4. Aqui, no ponto 1, era para um lado, com os ímãs para um lado, agora esse é para o outro. Para anular essa indução, eu faço o processo contrário. Eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó, para anular a indução residual, deve-se inverter o campo indutor e aumentar até alcançar o HC, que na verdade seria chegar, inverter novamente e voltar para aquele ponto. Tá? Então, continuando se aumentar o campo indutor, chega-se novamente no central. Então, essa curva ela é basicamente assim, sai daqui, vai nesse ponto, vem para cá. E assim sucessivamente. Ela nunca mais volta àquele ponto ali. Nunca mais, depois que o material é magnetizado uma vez. Tá? Como se percebeu, a indução chega ao valor do campo indutor com certo atraso. Então está sempre atrasada. O H em relação ao B. Ou o H atinge valores negativos antes dos valores de B atingirem. E aí por isso que elas chamam então de histerese, né? Em grego significa atraso. Isso é o laço de histerese magnética, tem esse nome sendo chamado de ciclo de histerese. Então isso aí é o ciclo de histerese. É porque ela está atrasada. Então, na verdade, para mim conseguir fazer com que os ímãs se alinhem no sentido contrário, eu tenho que aplicar um campo no sentido contrário. Ou seja, nem nesse ponto 2 aqui, ó, eu não tenho mais H e eu tenho B. Ou aqui nesse caso em que eu tenho o H e eu não tenho B. Bom, e ainda a gente, por mais que a gente não faça aqui, essa área aqui dentro, essa região aqui dentro, quanto maior significa as perdas que eu tenho por histerese, ou seja, perdas magnéticas que eu tenho no dispositivo. Tá? Então essa área está relacionada. Basicamente essa figura aqui, ela mostra um pouquinho disso aí que eu estava falando. Ó. Então, ó, aumenta o campo, todos os ímãs se alinharam para esse lado, tá? Então alinhou para o outro lado. Aí eu tiro o H. Aí ele vem para esse ponto aqui, eu não tenho mais H, vem para 0H. Mas mesmo assim eu sigo com alguns ímãs desses aqui alinhados ainda. Tá? Aí para me desalinhar eu inverto o campo. Eu tenho que inverter o campo até chegar nesse ponto. Só que quando eu chego nesse ponto eu estou com um H invertido, ou seja, eu estou com uma corrente no sentido contrário para bagunçar novamente. Só que se eu sigo aplicando essa corrente, ele vai inverter para o outro lado. E assim sucessivamente. Então, na verdade, é sempre uma inversão e tem sempre esse atraso. Quanto menor esse laço, quanto menor essa área, melhor. Na verdade, em termos de perdas magnéticas. Ok? Aqui, comparação do eletroímã.
com relação a um eletroímã e um ímã permanente, né? Então qual que tem o laço maior, né? Então o eletroímã ele consegue, o ímã permanente, na verdade, ele tem uma área muito grande, porque tu não desmagnetiza, basicamente é só por alguns processos específicos. E nessa questão de esterese, na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho, acho que falei um pouquinho correndo, mas eu reforço na próxima aula também, só um pouquinho.